Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria mais uma vez juntos para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, nessa feita a lição de número 6, dessa lição aqui maravilhosa, a lição de jovens do quarto trimestre deste ano de 2021. E nessa feita, como já disse, vamos comentar a lição de número 6, que fala sobre a grande tribulação. O texto do dia diz o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24 e 21. A síntese desta lição diz o seguinte: a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Muito bem, amados, é uma lição tremenda, esta lição da Escola Bíblica Dominical, que está falando sobre os eventos futuros. Nas lições anteriores, nós tratamos sobre outros eventos que são extremamente importantes, dentre eles o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, acontecerá o tribunal de Cristo, onde haverá entrega dos galardões para aqueles que foram arrebatados, e depois, em seguida, os que foram arrebatados estarão lá na festa das bodas do Cordeiro, que é justamente uma celebração para todos aqueles que foram arrebatados e estarão desfrutando de uma comunhão profunda com o Senhor Jesus Cristo lá nos céus, ok? Então, quero dizer já de antemão que esta visão é uma visão chamada futurista, é uma visão pré-tribulacionista, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Muito bem, a nossa lição ela tem um texto base que está lá em Apocalipse, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 11. Esse texto de Apocalipse vai falar justamente sobre a abertura dos selos, né? Havia um livro com vários selos, e à medida que Jesus, o Cordeiro, ele vai abrindo o livro, desatando os selos daquele livro. Naquela época os livros não existiam como hoje, assim como a nossa Bíblia, em forma chamada de códex, mas eles eram formados em rolos, né? E havia os selos para remover os selos e poderem ver o que estava parte após parte deste rolo. Quando esse cordeiro ele vai e vê aquele livro, na visão de João no Apocalipse, e ele só vê que a única pessoa que é digna de abrir o livro e desatar os seus 7 selos era o Cordeiro de Deus, que foi morto e que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque aquele livro que João vê é o livro que revela os acontecimentos futuros. Então, ninguém poderia chegar e abrir um livro que estaria revelando coisas futuras. Somente aquele que é o Salvador de todos, né? O Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E à medida que ele vai abrindo selo após selo, ele começa a revelar acontecimentos futuros. E se os irmãos perceberem, de uma maneira breve, falando aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele abre o primeiro selo e ele vê um cavalo branco. E tinha alguém nesse cavalo, cujo qual estava sentado sobre ele, tinha um arco e saiu vitorioso e para vencer. Tradicionalmente, na perspectiva pentecostal e na perspectiva teológica e escatológica da nossa igreja, entendemos que este personagem que surge é o anticristo. O anticristo surge nesse momento, surge nessa ocasião. E em que momento isso acontece? Muito bem, quando a igreja for arrebatada, receber os galardões, ela estará nas bodas do Cordeiro, ela estará celebrando essa festa de encontro matrimonial com o Senhor Jesus Cristo.
por 7 anos. No momento em que a igreja ela é arrebatada e está lá desfrutando das bodas do Cordeiro, nesse momento de profunda alegria, aqueles que aqui ficarem, eles vão vivenciar um momento de tribulação. Igualmente, o período de 7 anos que a igreja desfrutará de prazer, de gozo, de alegria, de felicidade, aqueles que aqui ficarem sofrerão momentos de tribulação, momentos de dor, momentos de angústia. E por ocasião desta tribulação, no início dela surgirá um personagem, esse aqui do cavalo branco, que é o anticristo. É alguém que vai se propor a trazer soluções, porque imagine o caos que ficará aqui na terra. Imagine no dia do arrebatamento da igreja, quando todos serão levados de maneira súbita. Imagine o trânsito como ficará, carros parados, de uma hora para outra os motoristas sumiram dos veículos. Imagine os hospitais, profissionais na área de saúde que estarão trabalhando ali nos hospitais, de uma maneira abrupta, sumirão. É bíblico, isso vai acontecer, isso está perto de acontecer. Isso será o arrebatamento da igreja. E estes que assim acontecerem com eles, que estarão arrebatados, eles vão para as bodas do Cordeiro, mas os que ficarem aqui estarão atônitos. Claro que deverá surgir alguém no cenário mundial para propor uma paz, propor uma solução. E esse é chamado de anticristo. Então, na interpretação pré-tribulacionista, que diz que a igreja não passará pela tribulação, daí a ideia pré-tribulacionista, ou seja, Jesus arrebatará a igreja antes da tribulação. Então, nós assembleanos temos essa perspectiva, esse entendimento à luz da Bíblia, que a igreja não vivenciará esse período de grande tribulação que há de vir sobre a terra. Claro, a igreja tem vivenciado momentos de tribulação, que a igreja tem vivenciado momentos de perseguição, de lutas, de aflições. O próprio Cristo disse, porém, esse momento de grande tribulação, como nunca houve e como nunca haverá, a igreja será poupada, a igreja será arrebatada, estará desfrutando da comunhão de Cristo nas mansões celestiais. E nesse período de 7 anos, aqui, aqueles que aqui ficarem, vivenciarão momentos de sofrimento como nunca outrora fora vivenciado. Então, esse primeiro selo retrata essa realidade desse cavaleiro, do cavalo branco que vem propor uma paz. O segundo selo surge um cavalo vermelho, e a Bíblia diz que ele surgiu para tirar a paz e para também que matassem uns aos outros. Alguns aqui chegam a falar de que esse momento, essa segunda etapa da história da humanidade após o surgimento do anticristo, será um período de guerras, será um período de adversidades, de muitos problemas. No terceiro selo, que diz que surge um cavalo preto com a balança na mão, e aí fala justamente sobre essa questão de inflação, claro, em um ambiente de guerra, um período pós-guerra, surge uma crise econômica, surge problemas de ordem financeiras. Por fim, ele tem aqui um quarto selo, no versículo 7, que fala sobre o cavalo amarelo e que aqui mostra a ideia da morte, claro, após um período de guerra, um período de escassez de comida, certamente haverá período de enfermidades, muitas enfermidades e, obviamente, um período de morte. No quinto selo, diz que foram vistos debaixo do altar várias pessoas mortas, clamando a Cristo, clamando a Deus para que possam ser levados para estar com Ele. E aí serão aqueles que se converterão no período da grande tribulação. Então a gente já pode tirar aqui algumas verdades importantes, é que o período da tribulação, da grande tribulação, que a igreja não passará por ela,
será um período aterrorizante, será um período de muito sofrimento, mas também será um período onde haverá a oportunidade de conversão, porque Jesus voltará em uma outra fase do seu momento, ok? Dizem, e os comentaristas na área de escatologia, dizem que esse período aqui da tribulação, ou da grande tribulação, é justamente o período onde se chama de a 70ª semana de Daniel. Daniel, na sua visão, ele teve uma visão de 70 semanas, né? E acredita-se, os teólogos, que as 69 semanas durou desde o período da reconstrução da cidade de Jerusalém, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, né? E durou desse período da reconstrução de Jerusalém, cerca de 400 e poucos anos antes de Cristo, e foi até a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Esse período duraria essas 69 semanas de anos. Agora, no período da igreja, após a ascensão de Cristo, estamos vivendo nesses quase 2000 anos de história, um período de intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana. E essa 70ª semana dará o seu início quando a igreja for arrebatada, e após a igreja ser arrebatada, o período do arrebatamento é chamado, na visão pré-tribulacionista, da primeira fase da segunda vinda de Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele já veio para morrer pelos nossos pecados. Essa foi a primeira vinda. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e depois ressuscitou e foi assunto aos céus. Isso foi a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando isso aconteceu, ocorreu a conclusão das 69 semanas da visão de Daniel dos acontecimentos futuros. Jesus foi assunto aos céus e agora entramos num período de intervalo. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele não vai pisar aqui no mundo. Ele não vai vir aqui no mundo, ele não vai ser visto por todos, não. Ele estará lá nos ares e a igreja será arrebatada e encontrar-se-á com o Senhor nos ares. Isso é chamado da primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus já veio para morrer. Ele voltará em uma primeira fase, essa segunda vinda dele, a primeira fase, para arrebatar a igreja. Passará um período de 7 anos de regozijo, de gozo, lá nas bodas do Cordeiro. Depois desses 7 anos, Jesus fará a sua segunda fase da sua segunda vinda, onde ele voltará com a igreja para guerrear contra o exército do anticristo. E aí sim, acredita-se que nesse momento haverá a oportunidade daqueles que se converteram no período da grande tribulação poder estar agora com o Senhor. Então, é esse o entendimento da visão pré-tribulacionista. Então, nessa visão dos selos mostra alguns acontecimentos. Vamos agora olhar para o primeiro tópico da lição. Daniel fala a respeito da grande tribulação. E aí é justamente aquilo que eu já falei sobre as 70 semanas de Daniel, né? Que seriam semanas de anos, né? São 70 semanas de 7 anos, cara. É um tempo determinado pelo Senhor, né? O profeta Jeremias diz que é o tempo de angústia para Jacó. Ou seja, ele também é chamado de o dia do Senhor, como já disse, da 70ª semana, o dia da desolação, o dia da ira vindoura, a hora do julgamento, também chamado de tribulação e grande tribulação. Então, será um momento, será uma oportunidade onde haverá a abertura dos selos e também o toque das 7 trombetas, onde haverá grandes aflições nesse período. E esse período será um período onde Israel sofrerá o juízo por todos os pecados cometidos.
A grande tribulação, ou a tribulação, esse período de 7 anos, quando a igreja estiver com o Senhor, será um período onde Deus estará tratando especificamente com a nação de Israel. Algumas pessoas pegam aquele texto e dizem o seguinte, que todo Israel será salvo. De fato, todo Israel será salvo. Mas todo Israel que crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então hoje, existem pessoas, existem israelitas, existem judeus que já se converteram a Cristo como Salvador. Mas a nação de Israel como um todo, eles ainda não se converteram a Cristo como Salvador. Então nós vemos aí a igreja pregando o evangelho sendo disseminado em todo o mundo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Qualquer pessoa, judeu ou não judeu. Então todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo hoje, recebe o perdão dos seus pecados e no dia do arrebatamento estará para sempre com o Senhor nos ares. Quando a igreja estará sendo arrebatada e estará lá nas bodas do Cordeiro, aqui Deus irá tratar com a nação de Israel. Deus irá trazer a responsabilidade da nação de Israel da sua negação ao Messias, que é Jesus Cristo. Então Deus permitirá que surja no cenário esse anticristo e que arregimente as nações contra Israel. Por quê? O comentarista vai falar que o propósito da grande tribulação, no tópico 2, primeiro ponto, ele vai dizer, do tópico 2, ele vai dizer, preparar Israel para o encontro com o Messias. No segundo ponto desse segundo tópico, ele vai dizer, fazer justiça contra os rebeldes. E no terceiro ponto do segundo tópico, ele diz, revelar ao mundo a ira de Deus. Então, o que acontece? O texto vai dizer que ele vai preparar Israel para um encontro com o Messias. Será um período de promover uma restauração espiritual para a nação de Israel. É sabido, claro, que o povo de Israel, como nação, não aceitou Jesus como Messias. Foram os próprios judeus que pediram para crucificar ao Senhor Jesus, de modo que eles não aceitaram a Jesus como o Messias. Contudo, Deus tem um projeto na nação de Israel. Israel sofrerá os juízos cometidos pelos seus pecados, os descendentes de Abraão, aquela nação abençoada de Israel, eles serão comprimidos com força, como se faz com as uvas no lagar. Serão prensados, como acontece justamente com as azeitonas para produzirem azeite. O povo de Israel, segundo os estudiosos, com base naquilo que vem no livro de Apocalipse, no início da tribulação farão um pacto com esse personagem político do anticristo. Mas quando perceberem que ele desejará ser adorado, Israel romperá o pacto. Até porque Israel, como nação, Israel foi curada da idolatria. Quando Israel volta do cativeiro babilônico, Israel é curada, a nação de Israel é curada da idolatria. Israel não voltou a idolatrar. Você percebe isso no Novo Testamento. Você não vê Jesus, em momento algum, condenando o povo judeu de idolatria. Muitas vezes ele condena em relação à formalidade religiosa, apenas uma aparência religiosa. Mas o povo foi curado da idolatria. Então, o povo de Israel, após voltar do cativeiro babilônico, nessas 69 semanas da visão de Daniel, desde a reconstrução de Jerusalém até a crucificação de Jesus, ele passou por esse processo onde eles não vivenciaram mais a idolatria. Contudo, eles não aceitaram o Messias. Quando Jesus voltar e que a igreja for arrebatada e começar o período da tribulação, começa a contar no relógio de Deus a última semana que Deus vai tratar com Israel. E nessa última semana, que ocorrerá o período da tribulação, que Israel iniciará um pacto com o anticristo. E quando ele começará a querer ser adorado, eles vão romper esse pacto. E aí é o que se chama do período mais ferrenho desses 7 anos da tribulação. Alguns entendem acontecer esse período de maior perseguição para Israel
no meio dos 7 anos e meio, na segunda metade desse período de 7 anos, que é 3 anos e meio, a segunda metade, no caso dos 3 anos e meio finais, eles sofrerão uma maior perseguição por parte do anticristo, que arregimentará as nações contra Israel. Ok? É interessante salientar isso, mas vale salientar que a igreja estará com o Senhor nos ares. Haverá salvação aqui? Sim, claro, mas obviamente é muito melhor aceitar a Cristo nesse momento presente do que no período da tribulação. O texto diz também que haverá um período de justiça de Deus contra os rebeldes. Deus ele revelará a sua ira. Então, Deus não apenas estará tratando com Israel, mas Deus também derramará os cálices da sua ira. Nesse período de tribulação e grande tribulação, haverá uma ação direta do próprio Deus, onde ele estará castigando esta terra por tudo aquilo que fizeram em oposição à sua vontade, ao próprio Deus. Então será um período onde Deus revelará a sua ira para todo o mundo. Quero dizer para vocês que esse assunto do anticristo será melhor comentado na próxima lição. Inclusive, a próxima lição, a lição de número 7, fala sobre o aparecimento do anticristo. Então, nessa lição, eu aconselho a você que é jovem, professor de jovem, na sua sala de aula, procure abordar mais essa questão do período da tribulação, o que é que acontecerá aqui na terra, os sofrimentos, os caos e os flagelos que ocorrerão aqui por ocasião dessa tribulação, onde a igreja estará nos ares. Pormenores acerca desse personagem do anticristo será comentado na próxima lição, na lição da semana seguinte, ok? No terceiro tópico, nós de certa forma já falamos quando acontecerá a grande tribulação. Obviamente, aqui o comentarista usa essa expressão, imediatamente antes do glorioso aparecimento de Cristo, quando o próprio Jesus retornará à terra para destruir o anticristo, e depois do arrebatamento da igreja. Deixa eu usar uma expressão invertida para facilitar. Quando ocorrerá o período da grande tribulação? Quando a igreja será levada daqui, quando a igreja for arrebatada, a igreja estará com o Senhor desfrutando. Então, nesta ocasião, o Senhor retirou esse ministério do Espírito Santo que está atuando na igreja, foi removido daqui, e aqui ficará extremamente vulnerável para o aparecimento do anticristo. Então, esse acontecimento da tribulação de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, esse período acontecerá após a igreja ser arrebatada. E antes de um outro fato importante que vocês estudarão mais à frente, antes do aparecimento da segunda fase da segunda vinda de Jesus, quando Jesus retornará aqui agora com a igreja, e ele pisará no Monte das Oliveiras e ele decretará a guerra contra o anticristo, para destruir o anticristo e o seu exército. Amém? Então, nós vemos que acontecerá justamente nesse período interessante. Então, aqui diz que na primeira praga, o texto está falando aqui justamente que Deus vai começar a lançar. Veja só que os últimos 3 anos e meio desse período da grande tribulação serão os piores para o mundo. Veja o que vai acontecer. 7 anjos derramarão as últimas pragas sobre a terra. Isso está em Apocalipse, capítulo 16 e o capítulo 17. Na primeira praga vão aparecer feridas terríveis e dolorosas sobre aqueles que tiverem o sinal da besta, que isso é um assunto também para lições posteriores. E na última praga haverá relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto. Gente, é sabido que estamos vivenciando dias dificílimos por ocasião dessa pandemia e tantas outras questões que têm surgido no mundo.
A igreja, ao longo da história, a humanidade tem vivenciado caos terríveis. Mas, gente, ainda não é o período da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, esse mundo aqui ficará pior. Meu amado, diante desse cenário, traga uma reflexão para os seus alunos, que seja uma oportunidade deles refletirem o quanto é importante estar com o Senhor Jesus Cristo dia após dia, porque enquanto estamos aqui, estamos sofrendo com a presença de Cristo, mas um dia seremos tomados. E isso aqui ficará um caos. Essa terra vivenciará momentos de caos terríveis. Vale a pena servir ao Senhor Jesus. E aqui diz que o fim, depois que o anjo derramar a última taça da ira de Deus, os demônios sairão para fazerem prodígios e convencerem os reis do mundo. Para quê? Para saírem, para se reunirem em uma grande batalha chamada de Batalha do Armagedon. A palavra Armagedon significa montanha ou colina. É chamada de o Vale do Armagedon. Se você tiver a oportunidade de... Você pode procurar na internet imagens do Vale do Armagedon, ou Vale do Meguido. É um local que existe em Israel hoje, que é um vale que fica entre montanhas, um vale imenso, que acredita-se que escatologicamente esse vale será por onde passará o exército do anticristo, indo guerrear contra o povo de Israel, que não quiseram se dobrar a esse reino e essa adoração do anticristo. E por ocasião desse momento haverá a chamada Batalha do Armagedon, quando Israel prevalecerá contra o exército do anticristo, porque Jesus Cristo voltará com a igreja após 7 anos de bodas do Cordeiro para destruir o exército do anticristo com o sopro da sua boca. Realmente é um assunto muito vasto, tem muita coisa para a gente ler, para a gente estudar, para a gente meditar. A proposta desse vídeo é trazer uma síntese para que os irmãos possam ter uma ideia e poder servir de recurso para a ministração da aula da Escola Bíblica Dominical, mas eu quero recomendar a leitura da sua lição da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, existe até aqui um livro que é recomendado pela livraria, pela editora CPAD, que é Agentes do Apocalipse, né, que está sendo recomendada da editora CPAD. Inclusive, você pode adquirir livros que pode elucidar melhor a sua compreensão aqui na livraria Arca Missionária, que fica ao lado do Templo Central da IADALP. Você tem livros aqui de alta qualidade e fica bem próximo aqui ao Templo Central, ao lado do Templo Central. Ok? Então é uma lição tremenda que fala de acontecimentos futuros. Quando nós estudamos sobre o Apocalipse, quando nós estudamos sobre escatologia, é importante salientar que precisamos extrair essas verdades centrais. Existem minúcias que não são possíveis afirmar categoricamente. Mas quando nós estudamos uma lição como essa, de grande tribulação, o que é que a gente pode afirmar de maneira categórica? É que a igreja não passará pela grande tribulação, é que esse período de grande tribulação será um período de manifestação do anticristo, será um período de perseguição ao povo de Israel, e que será também um período onde Deus promoverá acontecimentos catastróficos. Acontecerá aqui ações diretas do próprio Deus castigando aqueles que habitam na terra. Então, basicamente, esse é um período de tribulação, onde Deus estará demonstrando o seu juízo sobre essa terra, e é um período também onde Deus estará trabalhando o caráter da nação de Israel, que desprezou o Messias, porque no final desse período de tribulação, Israel clamará pelo Messias, ela rogará pelo Messias, e quando Jesus vir nas nuvens com a igreja, que todo olho o verá, diferentemente do arrebatamento, que será no abrir e fechar de olhos, ninguém verá. Nesse momento, após os 7 anos, Jesus, na sua segunda fase da sua segunda volta, ele virá com a igreja,
todo olho o verá, certamente isso será televisionado, não sei, o exército do anticristo preparado para atacar Israel, Israel clamando pelo Messias, e quando eles verem Jesus, eles verem o Messias transpassado, eles vão dizer, é ele, é aquele que nós crucificamos, e eles receberão o Messias, e entrará uma outra etapa da história da humanidade, que vocês estudarão nas próximas lições. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Que assuntos escatológicos como esse sejam assuntos que possam nos trazer a oportunidade de estarmos em atenção para com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que assuntos como estes possam cada vez mais fortalecer a nossa esperança da vinda do Senhor Jesus, que nos livrará da tribulação. E se você deseja conhecer mais da palavra de Deus, continue lendo a lição da Escola Bíblica Dominical, participando dos cultos de doutrina, e também eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, venha estudar no Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, que funciona no 3º andar do anexo ao Templo Central da IEADALP. Você pode participar desse instituto bíblico, que tem o curso Bacharel Livre em Teologia, Básico em Teologia, inclusive temos o curso Básico em Teologia online, onde você pode estudar no conforto da sua casa, de qualquer lugar do mundo. Inclusive as aulas acontecem ao vivo, aos sábados, e elas ficam gravadas para você poder assistir depois. Se você quiser melhores informações sobre os nossos cursos teológicos, entre em contato com o nosso WhatsApp, o DDD 81 99126 5849. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.